Bom dia, boa tarde, boa noite, seja de qual lugar você está assistindo o nosso podcast Visão de Águia. É um podcast voltado para o empreendedorismo que vai dar várias dicas para você que quer começar o seu próprio negócio, pegando a visão de quem já passou pelo processo, está aqui fora do Brasil empreendendo e fazendo a sua história. E hoje nós temos aqui uma pessoa super especial, ele que é CEO, ele é comunicador e ele também é estrategista de vendas, empresário Thiago Fergo. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Kathleen, toda a equipe aí, Visão de Águia, Top of Mind. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, que vocês já têm uma trajetória gigantescas aqui, né, na Terra da Rainha. E é uma honra estar aqui sendo entrevistado por vocês, estar aqui nesse podcast, aqui nesse bate-papo. Vai ser muito legal para você contar a sua história aqui pra gente, sua trajetória. Você que chegou, não tem tanto tempo aqui, já começou a se juntar aqui com os grandes, né? Que eu sei que você já está aí também, já trabalhando na parte comercial da Rádio Mais Brasil. Ó, beijo, Neto Brasil aí. É muito bacana, né? Também que está aqui fazendo história, né? Cobriu o nosso primeiro Top of Mind lá em 2015. E é muito legal, você já chegou aí entrando para o Top of Mind, vai estar palestrando também no Visão de Águia, falando sobre estratégia de vendas, eu acredito. Exatamente. Muito legal. Me conta, Thiago, o que trouxe você para cá? Bom, primeiramente agradecer aí, né, a você, a equipe, ao Neto, que abriu as portas da rádio também. A gente hoje está desenvolvendo um trabalho bem legal lá. Eu assumi a gestão comercial, então, pela minha experiência de vendas, ainda trabalho muito no Brasil, então a gente tem um tempinho, né, que dá para a gente desenvolver aqui na parte da manhã, porque tem um delay aí de 4 horas, né, a diferença do fuso. E graças a Deus as operações no Brasil já funcionam, China também, então já está tudo meio engatilhado, né? Então é só ajustes e o dia a dia, né? Como eu brinco bastante, né? Quem fez, quem não fez, não faz mais nada. Então até sexta-feira eu geralmente tento deixar toda a minha agenda até quinta-feira resolvida. Uhum. Então a sexta é quando tem algum tipo de problema, mas é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu tenho um dia para poder resolver se tem alguma questão, se não, você aproveita o dia. Eu sempre tirava para almoçar com clientes, etc. E aqui em Londres, né, eu estou aproveitando para ir na rádio, então tem outras coisas que a gente está desenvolvendo aí. O que me trouxe a Londres, né? O que me trouxe para esse novo país, essa nova experiência de vida? Eu conheci a minha esposa, minha atual esposa, em 2021, no meio da pandemia. E ela tinha recebido um convite para vir trabalhar para cá. Então a minha trajetória, assim, eu trabalhei muito tempo com parte de importação, trabalho no segmento de iluminação no Brasil desde 2008, então tenho uma vasta experiência, mais de uma década trabalhando no mesmo segmento. Então você atinge uma maturidade, atinge uma expertise no negócio. E quando a última empresa que eu trabalhei foi uma multinacional chamada Havel Silvânia, que é a Silvânia. Tinha a Philips, Osram, GE e a Silvânia. E eu trabalhei nela durante quase 8 anos. E o dia que eu saí de lá, eu lembro exatamente o dia que foi. Eu estava com a proposta de virar o futuro CEO, né? Porque o CEO, que era o Celso, era o meu antigo chefe. Ele tinha saído para ir para uma empresa que era a Positron e tinha uma vaga sobrando. Essa vaga era para o Thiago, porque eu era um cara mais novo, estava com 31 anos na época, e então eu era o queridinho, assim, o favorito ali, o pupilo, né, da empresa. E só que uma coisa que me chamou muita atenção, eu sempre fui muito empreendedor, muito arrojado, eu sempre fiz as coisas, tipo, com data de começo, meio e fim. Uhum. Lógico que se as coisas melhorassem ou tivessem dentro de um planejamento, eu atingisse, eu tenho mais visão para crescer. E lá em 2014 para 2015, eu enxerguei que a empresa que eu estava trabalhando, embora era uma multinacional, ela estava muito parada no tempo. Então, por exemplo, eu tinha que ir para a empresa toda semana para fazer relatório. E eu tomava conta eu tinha uma equipe de 75 pessoas. Imagina você ter que reunir toda semana 75 pessoas dentro do escritório para o pessoal fazer relatório. E era uma coisa que eu falava, gente, não precisa disso, o pessoal faz o relatório e manda por e-mail. Não, mas era aquele negócio de uma empresa, né, quadradinha. Uhum. E aí lá, por que eu estou voltando só no tempo, né? Lá em 2015 eu falei, eu quero ter a minha empresa, eu quero
com a minha visão. Eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, através da internet, através do que a gente tem hoje, né, de acesso à tecnologia, e gerenciar essa empresa de qualquer lugar do mundo. E aí isso foi em 2015, 2014 para 2015. Exatamente a data foi... Você teve essa virada de chave. Assim. A data foi dia 14 de novembro de 2014. E aí eu saí da empresa em 17 de novembro, que era o feriado do dia 15. No dia 17 eu tinha que responder para o pessoal que eu não ia continuar, não queria o cargo de CEO, não queria ser preparado, porque eu teria um prazo de 2 anos para ser preparado, para assumir realmente, né? Então, assim, eu deixei para muita gente, é uma baita oportunidade. E aí, coisas que me fizeram pensar. Eu falei assim, poxa, eu tive uma conversa muito franca com o Celso. Eu falei, Celso, quanto você ganha? Aí ele, eu ganho X. Aí eu falei, cara, eu tô ganhando, tipo assim, ele era o CEO, eu era o gerente regional de São Paulo Sudeste. Então, eu tomava conta de 75 pessoas, ele tomava conta de umas 600 pessoas. E a diferença de salário do que ele ganhava pro que eu ganhava naquela época, não era tão grande. E ele tentando me convencer, não, porque é isso, porque aquilo, porque eu ganho carro. Mas o trabalho vinha muito dobrado também. Eu acompanhei ele em coisas, por exemplo, a gente aqui nesse podcast, ele tem que sair agora e pegar um avião e ir pra China, pra Índia. Agora, tipo, vai pra casa, arruma a mala e vai porque tem que ter a reunião. Reunião de urgência. Então, assim, eu não queria aquela vida. E aí, pegando esse gancho, o que aconteceu? Eu falei, essa não é a vida que eu quero. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu quero ter pessoas bacanas do meu lado. Eu quero ter uma equipe, porque de 75 pessoas, não são todos que contribuem para o resultado da empresa. Verdade. Você não tem autonomia, às vezes, dentro de uma companhia, de uma empresa, para você realmente gerenciar, ou mandar embora, ou trocar o time. Então, você fica meio que amarrado em acordos antigos, né? Então, eu peguei uma empresa de 75 anos no Brasil. Já tinha toda. Quando eu entrei, só para você ter uma ideia, Kathleen, eu tinha 28. Tinha um gerente regional, ele tinha só de empresa 35 anos. Uau! E eu batia de frente com ele no sentido de resultado. Em um ano, numa multinacional, eu bati meta 8 meses. Em 12 meses, eu bati 8. Assim, eu conheço as estruturas, né? Então, eu posso dizer é muito difícil. Sim. Então, por isso que eu fui ganhando destaque na empresa, fui subindo, e até que chegou quando tinha a possibilidade de assumir uma liderança maior, um CEO, um cargo de CEO. Se eu fosse ver pela grade, esse senhor, que era um senhor já, ele seria o da lista. Sim, não você, que não eu, tinha acabado de chegar. Porque tinha uma hierarquia ali. Eu brinco, né? Tinha um teto de vidro, e eu passei esse teto de vidro. E aí foi uma decisão muito, muito, não digo difícil, mas foi uma decisão arrojada, que eu falei, eu não quero isso. Aí o pessoal chorou, brigou, por que você vai me abandonar? Porque tinha todo um projeto. Claro. Eu falei, cara, eu não acredito no projeto. Fiz a melhor escolha. 3 anos depois, essa empresa ela veio fechar a operação no Brasil. Então a Silvânia, que era a empresa que eu trabalhei, ela desmontou e aí compraram a marca. Foi a melhor escolha que você poderia ter tido. E uma visão. E aí eu conheci minha atual esposa, que é a Bry. Um beijo, meu amor. E aí o que aconteceu? Ela estava com uma proposta para vir para Londres. E a gente começou a namorar, começou a ficar, né? E aí ela, depois de 3 meses, ela falou, ó, a gente já começou, sabe aquele negócio? Vamos ver se vai dar certo, mas vamos curtindo. E aí eu comecei a ver que ela era uma pessoa que realmente valeria a pena eu estar do lado, eu me apaixonei e muitas características dela que eu admiro como pessoa, como profissional. Eu falei, essa é uma mulher que eu quero ter do meu lado. Nem na frente, nem atrás, mas eu quero ter ela do meu lado. Né? E aí ela falou, eu não vou mais para Londres, eu vou ficar com você. Eu falei, não, eu vou com você. E foi outra decisão que eu tive. E ela falou, né? Ela é sueca, né? Então, assim, ela foi criada no Brasil, mas ela é sueca, então é cultura europeia, é diferente. Ela falou, esse aí tá me enganando, né? Não vai. Ela conta que ela só acreditou quando eu realmente entrei no avião com ela no dia, em agosto. Quando eu entrei no voo, que ela olhou pro meu lado, ela falou, achei que você não viria.
Até chegou a me emocionar um pouco, assim. Porque eu falei, mas eu acreditei na gente. Então, tudo na vida você tem que acreditar. Sim. Isso é uma das coisas que eu mais acredito, né? Você tem que fazer dar certo. E você também tem que dar o primeiro passo, que é o mais importante, né? Exatamente. E aí, fechando isso, né? Que é um dos motivos maiores. Então, eu cheguei aqui em Londres. Eu desenvolvi uma das empresas que eu tenho hoje. Eu desenvolvi dentro de um apartamento de 36 metros quadrados, numa mesinha que antes era uma mesa da cozinha. Então, todo mundo que mora fora sabe como que são, né, as estruturas aqui. Então, a gente tinha um AP pequenininho, a cozinha, a sala integrada, um banheiro e o quarto. Então, não tinha nem lugar para colocar a mala, para falar a verdade. Então, a gente deixava as malas guardadas dentro de uma... como se fosse uma despensinha ali. Então, eu criei uma das empresas que eu tenho hoje, dentro de uma sala que é uma mesa. E essa foto eu tirei outro dia. Me lembro com muito carinho, porque a gente mudou de AP agora. Então, assim, eu falo, nossa, eu criei tudo daqui. Com um sonho, uma visão. E eu falei, aqui eu vou fazer uma empresa no Brasil do zero dar certo. Então, embalagem, tudo que vocês possam imaginar, tudo que tem que ter uma empresa foi feito dentro de um apartamento de 36 metros quadrados. E aí eu me inspiro muito nas histórias de grandes, né, nomes aí, Bill Gates, Steve Jobs, o próprio cara do Facebook. Sim. Criou tudo dentro de uma salinha ou na garagem. Então, assim, é possível a gente acreditar, a gente planejar. E é o maior motivo que eu tenho hoje, estar em Londres ou qualquer lugar do mundo sem estar preso a lugar nenhum. Sim. E poder trabalhar de qualquer lugar, só preciso ter um celular, né, conexão com a internet. Sistema, que é o sistema que a gente usa hoje em nuvem, então nem servidor. Me fala um pouquinho dessa tua empresa, dessa criação, como que ela funciona e o que você vende. Eu sou do segmento de iluminação, desde 2000 eu comecei em 2006 como importador para outras empresas, então eu trabalhei numa trading que era no Espírito Santo. Na época, Espírito Santo tinha um incentivo fiscal. Então, eu fui trabalhar com duas pessoas nada a ver do segmento de iluminação. Era guindastes e perfuratrizes. Então, o pessoal da Quality Import, eles me fizeram um convite para assumir a gestão comercial. Não sabia nada de importação. Fui fazer um curso de Syscomex, entender um pouco de como funcionava. E aí eu comecei a vender o serviço de trading, que é o serviço de trade, o que é? Você tem um material para retirar em qualquer lugar, na China, Estados Unidos, Japão, e você importa através dessa empresa, que ela tem uma habilitação no Syscomex, e você tem um radar. Então a gente podia importar, só que as operações que a gente fazia era guindaste, perfuratriz e só de clientes gigantes. Então, por exemplo, eu trabalhava, eu brinco, né? Eu trabalhava uma vez por semana, 2 vezes por semana. Que o cara fechou um guindaste vem às vezes dentro do navio, não sozinho, mas vem com uns 20% do navio, só para um guindaste. Nossa. E aí era uma operação que movimentava muito dinheiro, né? Eu lembro que eu sentei na mesa com o seu Júlio Simões, falecido, da JSL, e outros nomes aí grandes, e a gente, assim, a conta de financiamento, por exemplo, de que eles faziam, eram 4 casas após a vírgula, para saber a taxa. Então, tipo assim, 10.003. Daí eles brigavam, não, eu quero 10.001, porque aquilo no montante de valor impactava muito. E eram 4, 5 casas depois da vírgula. 4 casas depois da vírgula. Então, assim, era muito. Então, esses caras foram meus professores. E aí, eu tinha muito tempo oficioso dentro dessa empresa. E aí, eu cheguei um dia, eu falei pro pessoal, era o Giovanni e o Teteco, né, o Luciano. Eu falei, poxa, gente, eu posso arrumar outros clientes? Posso prospectar outros negócios? Os caras tudo novo, era todo mundo na faixa de uns 20 e poucos anos de idade. Acho que o Teteco, o Luciano tem um pouco mais, tá uns 30. O Luciano hoje CEO da Money Talk, que é uma das maiores empresas de guindaste no mundo. Legal. Então, assim, é um cara que eu tive meu professor, né? Isso é uma outra coisa que eu acho, a gente ter professores bons na vida e aprender. E aí, eu sentei com ele na mesa, e aí eles falaram, Thiago, fica à vontade, mas os caras faturavam muito, ganhava muito dinheiro, ganhava muito. Eu trabalhava, que nem eu falei, uma vez por semana, eu ganhava um salário que muita empresa não me pagaria. E aí, o que aconteceu? Eu falei, poxa,
tem muita gente que eu conheço, eu posso prospectar mais. Aí eu fui prospectar alho, pneu, lâmpada, polipropileno, polietileno, todo o material de, por exemplo, tem uma empresa no Brasil chamada Candura, e eles fazem a embalagem. Então eu arrumei um fornecedor para embalagem disso daí, que era o polipropileno. Então é importado da China, da Suécia e alguma parte do Texas. Brigava diretamente com a Unipetro, com a Braskem, por exemplo, que são os maiores importadores disso. E aí eu arrumei esse cliente, fui na reunião, eu importei a amostra, então eu cheguei lá com, sei lá, 50 quilos. Aí eu fiz saquinhos, Kathleen, de 500 gramas, meio quilo de amostra. Aí eu levei nesse cliente lá, que era a Candura. Cheguei na reunião com eles, eles olharam, o cara falou, você trouxe a amostra? Eu com a amostra dentro da mala, né? Trouxe. Ah, mas poxa, é assim, a empresa é isso. Não, mas você trouxe a amostra? Trouxe. Aí o pessoal falou, mas onde está a amostra? Eu falei, tá aqui. A hora que o cara olhou, ele olhou pra minha cara e falou, Thiago, mas cadê a amostra? Eu falei, tá aqui, tirei o saquinho de, tipo, sabe um saquinho de açúcar, vai? Aí ele falou, aí ele olhou pra minha cara e falou, Thiago, isso daí, tipo, não é assim. Aí ele, vem cá que eu vou te explicar, uma amostra pra gente poder fazer um teste tem que ser no mínimo, sei lá, 100 quilos, 200 quilos, porque coloca na extrusora. Aí eu fui entender o processo. Acabamos fazendo algumas operações, mas assim, foi uma aula, né? Claro, que nem eu volto a dizer, grandes professores. Então, caí nesse segmento, abri novos mercados, e aí chegou a lâmpada, que era o pessoal da FLC, lâmpadas. Eu conhecia a família, conhecia o pessoal, então a FLC foi uma das maiores empresas de lâmpada no Brasil, né? Foi a top 5 ali. E eu falei, poxa, eu vou pegar eles como cliente, porque eles devem ter volume de container. E a gente vendia containers, na verdade, né? O processo a gente ganhava por container. Então, cada container era um valor X, então eu tinha um percentual disso, então era muito bom. Então, para você era interessante captar muitos clientes para ir vendendo os containers. E tinha que ter volume, porque não adianta você fazer um, né? Claro. Então, eu queria um cliente que tivesse recorrência. E aí, o que aconteceu? Em uma dessas reuniões, tem um assunto lá meio delicado da família, separou esposo e esposa, só que o seu Sérgio, ele é dono da Sergon Materiais Elétricos na Santa Efigênia, uma loja de só 40 anos. E ele era o papa, né, do negócio assim, de lâmpada. Ele conhecia muito de material elétrico, de lâmpada. E aí ele criou uma nova empresa, e a Alcione, né, ficou com a FLC, e ele ficou com a LDU. E o cara falou para mim, Thiago, você tem que escolher um. Aí, de novo, né, eu falei, poxa, tipo, a FLC já tinha um volume, só que a FLC era aquele negócio, já tinha muita gente fazendo, já era uma empresa consolidada. Sim. Então, é diferente você chegar aqui e já tem toda uma estrutura e você entrar nessa estrutura. Outra é você estar começando uma estrutura e alguém chegar junto e agregar. Claro. Então, eu pensei, eu falei, poxa, eu vou com o seu Sérgio, vou ver. Fiz uma reunião com ele, aí ele falou, eu tô começando, você sabe disso, mas assim, tem uma projeção, tal, manda a sua proposta para um container mês. Eu falei, tá bom. Mandei a proposta como trade. 15 dias depois ele me liga. Eu nunca esqueço, Kathleen, como se fosse hoje. Assim, ele me ligou, falou, você pode vir aqui? Aí eu, como vendedor, eu falei, desliguei a ligação, eu falei, vendi. Uhum. Aí eu chego na reunião, isso você vai entender lá na frente porque eu tô contando essa história. Eu cheguei na reunião, ele olhou pra minha cara e ele falou, e aí, como estão os negócios? Eu falei, tudo bem, seu Sérgio. É um cara bem calmo, assim, né? Ele bem sereno. Ele fala, você viu os valores? Eu falei, vi, te mandei a proposta. Ele, não, eu vi, tá dentro. Ele falou assim, só que a gente não vai fazer são 8 por mês. Aí eu, legal, né? Aquele negócio, né? Querendo comemorar tipo, só que eu falei, poxa, muito legal, obrigado se o senhor me der preferência. Ele falou, não, você vai fazer. Ele falou, só que eu queria te fazer um convite. Ele falou, quanto você ganha por mês? Aí na hora, Kathleen, eu parei, eu falei assim, meu, como assim, como que eu ganho, quanto que eu ganho por mês? Ele falou, quanto você ganha por mês? Tipo, eu falei, eu tiro o X. Eu falei, o cara, né? Bota os 8 containers aí o cara em cima. Não, o cara fatura lá milhões. Eu falei, tipo, eu não teria vergonha de falar pra ele, eu ganho, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Aí ele falou assim, eu tô precisando de um cara que nem você. Ele falou, tá aqui o endereço da empresa, eu quero que você vá lá e você faça uma auditoria pra mim, que eu sei que você é bom nisso, você conhece, ele já me conhecia.
Então ele falou, eu quero que você faça um levantamento da minha empresa e depois a gente conversa. Vai lá para você conhecer a estrutura. Aí eu falei, mas seu Sérgio, assim, eu estou trabalhando. Ele falou, não, você vai me cobrar isso, independente disso, você cobra como se fosse uma consultoria e depois a gente conversa. Eu vou fechar os containers, tudo bem? Eu falei, tá bom. Falei, porque eu tenho, né, eu não posso largar uma empresa. A minha preferência é o tal. container, né? Eu já tô vendendo. Aí eu fui na empresa dele. Quando eu cheguei lá, Catherine, assim, foi a primeira vez que eu vi uma empresa de um estoque, né? Tipo, eu tive acesso a coisas grandes. Eu falei, poxa, porque você trazia um container, é uma máquina. Então você vê uma máquina gigante. Sim. É isso aqui. É diferente do que você vê um barracão lá cheio de vários coisa. De pallets. Eu nem sabia, tipo, eu não sabia o que era lâmpada, eu não sabia nada. Então, um resumo dessa história. Eu cheguei, na época, eles eram distribuidores da GE exclusivos em São Paulo. Que legal. A GE é uma marca consolidada, então, quem é do segmento aí, Thomas Edison foi dono da GE. Ele foi o fundador da GE. E aí, para mim, eu comecei a pesquisar todo esse mercado de iluminação. E aí eu fiz o levantamento, fiquei uma semana dentro da empresa dele, né, levantando, porque eu tinha um tempo, como eu sempre disse, eu sempre fiz a minha agenda para sobrar tempo para eu fazer outras coisas, para prospectar e tal. Aí, uma semana depois, eu cheguei lá na empresa dele para apresentar o relatório, a gente marcou, e aí ele, tá, você me falou aqui que eu tenho estoque de X, tinham 3 andares no galpão, ali na ponte da Casa Verde, do lado da Marginal, perto do Play Center. Eu falei, o que tá faltando, acho que para vocês é venda. Aí ele falou, por isso que eu tô te chamando para trabalhar comigo. Aí ele falou, eu tenho um sócio, o sócio dele, na época, era o seu Carlos da Andra, dono da Andra Materiais Elétricos, então eram os 2 caras maiores da Santa Efigênia, se somassem os 2. A história engraçada é que o seu Carlos foi funcionário do seu Sérgio. Que legal. E hoje o seu Carlos é uma potência, né, tipo, ele sempre aprendeu foi um cara realmente visionário. com o mestre ali, com quem deu uma oportunidade para ele e prosperou. E prosperou muito. E aí eu falei, poxa, tipo... Só que na hora, sabe quando você tipo, recebe uma proposta, você fica que nem... Né, que nem eu falei do Celso lá do CEO. Eu falei, tá, mas onde eu vou chegar com esses caras? Né? O que eu vou aprender? E eu lembro que eu fazia os containers, só que na importação, não que eu estava enxergando que aquilo ia acabar. Eu falei, qualquer um pode abrir uma trading. Qualquer um pode ter um benefício. Qualquer um pode fazer o que eu faço hoje. Diferente de você ter uma marca, né? Diferente de você estar trabalhando numa empresa que você está construindo, por exemplo, isso daqui. Você está construindo uma marca. Sim. Então, assim, é totalmente diferente. A pessoa pode trazer caneca, mas não vai ser a caneca da Top of Mind, por exemplo. Então, eu falei, poxa, tem uma possibilidade. Aí ele falou, quanto você quer ganhar? Aí eu falei, seu Sérgio, eu ganho X. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que ganhar no mínimo isso, mas eu quero um percentual do resultado. Sempre fui meio ousado, eu sempre fui um cara que eu acreditei no meu trabalho, então eu falei, se eu ganhar, eu vou ganhar pelo meu mérito, né? Eu não quero nada de graça, eu quero que você me valorize. A gente acertou, eu falei, só que eu não posso parar a empresa que eu estou trabalhando agora, então você me dá pelo menos uns 6 meses, porque a gente tinha planejamento. Ainda clientes para atender, enfim. E assim, foi uma época da minha vida que eu comprei uma casa em 1 ano. Porque você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? E isso com certeza também te abriu outras portas, porque você passou a ser distribuidor de uma marca muito grande. Aí peguei a GE, que era distribuidora na época, a gente era um distribuidor exclusivo em São Paulo. Nunca tinha vendido lâmpada na vida. A gente tinha uma equipe de 4 vendedores internos, todos muito experientes de idade, né? Então, tipo assim, lá seus 40, 50 anos de vida, eu com meus 26, 27. E aí, foi 26, 27, que depois eu entrei na Silvânia. Aí eu falei, poxa, esse pessoal não vende por quê? Aí fui fazer curso na Philips, fui fazer curso na Osram, que eram as grandes. A Silvânia não tinha curso na época. E a GE dava um curso, com todo respeito, não dos melhores, mas assim, não era tão especialista. A GE, ela estava indo muito por outros segmentos. Fez eólica e lá. Então assim, eu aprendi realmente na Osram e na Philips. Iluminação. E aí eu aprendi tudo. Eu não sabia o que era um soquete E27, o que era uma tensão 110, 220. Para mim, colocava o dedo na tomada, eu tomava choque, entendeu? Embora eu fiz mecatrônica, mas para mim eu não era ligado nesse mercado. E o resumo da história é, saí com as amostras debaixo do braço da GE e eu falei, vou passar no material de elétrico, material de construção, vou ver o que os caras vão falar. A primeira loja que eu visito,
Falei, tudo bem, trabalho com a GE, somos distribuidores aqui na região. O cara falou assim, nossa, eu nunca recebi uma visita da GE na minha vida. Ué, mas então era por isso que não estava vendendo? Aí eu falei, você tem a tabela? Tabela cheia. Ó, preço tal, tal, tal. Ah, qual que é o pedido mínimo? Vai, R$1.000, R$2.000. Ah, eu quero me dar 5 caixas dessa, me dá 2 caixas dessa. Quanto vem na caixa? 20 peças. Me dá isso, me dá aquilo. Sabe papelzinho de pedido de pão? Aí o cara nunca tinha me visto. Eu não sabia vender. Não sabia nada de lâmpada ainda. Não sabia nem explicar nada, nem eu sabia técnica. que era nada. De lâmpada eu não conhecia nada técnica, parte técnica. E aí eu saí de lá com um pedido, eu falei, gente, é assim. Aí eu fui na outra loja. Aquele dia eu lembro, eu visitei 5 lojas. Eu vendi para 4. Eu falei, esse negócio vende. Voltei para a empresa. Eu falei, gente, por que vocês não visitam? Aí os vendedores, né, tudo acostumado lá. Ficar sentadinho atrás da mesa. Não, porque sair pra rua, porque o pessoal não recebe. Mas não foi isso que eu vi. Em 3 meses, a gente tava faturando 5 vezes o que a gente faturava. 3 meses. E a meta que a gente tinha colocado para eu receber meu bônus, para você ter uma ideia, eles acharam, os donos, né, o seu Sérgio e o seu Carlos, eles acharam que a gente ia demorar pelo menos 1 ano. Com 6 meses a gente já estava fazendo. E aí, lógico, né, tem toda uma questão, né, por trás da história. Sempre que você tiver um bom vendedor, valorize ele. Sempre que você tiver uma boa gestora, valorize essa pessoa. Um gestor, uma gestora. Por quê? As pessoas às vezes perdem bons profissionais por muito pouco. Mas muito pouco. E eu sempre digo, né? Eu sou o meu pior inimigo. E eu também sou o meu melhor amigo. Então, assim, eu era um vendedor e eu sempre digo, eu até brinco, né? Eu sou um CEO vendedor. Eu sou o melhor vendedor na minha empresa. Por mais que eu tenha vendedores, mas eu sou o melhor. Não pelos outros, não porque eu estou competindo. Porque eu sempre compito comigo mesmo. Então, assim, eu não quero ganhar dos outros, eu quero ganhar de mim. Eu quero melhorar a minha performance. Então, isso eu falo muito quando eu dou consultoria, mentoria, etc. Você tem que melhorar as suas métricas. Então, eu falei, por exemplo, eu visitei 5, eu vendi para 4. Tá, eu cheguei num grau que eu queria visitar 5 e vender para os 5. Sim. Então, é 100% de assertividade. E aí, esses caras, né, com todo respeito, me ensinaram muito, aprendi muito. Hoje eu tenho coisas na minha vida que foi graças ao não deles, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou dono de um domínio hoje no Brasil que é muito forte. Então, em 2011, vou falar o nome, lampadadiled.com.br. Não era para ser do Thiago, era para ser deles. 3 reuniões eles falaram não. A primeira eu falei, olha, eu tô com um projeto, eu entendo que isso daqui, lâmpada de LED no Brasil estava começando. Eu falei, eu acho que isso daqui vai ser uma tendência. Isso eu tava falando 2010, de 2009 para 2010. Tava começando mesmo engatinhando. A distribuição no Brasil e a aceitação. Nem era falado. Uma lâmpada de LED hoje que custa R$10, na época era 150 de custo. Então era outro mundo. Só que eu falei, isso daí é o futuro. Então lá atrás, né? Fiz mecatrônica, então fiz sistemas, eu era um cara de sistemas, que aprendi a vender. E aí eu cheguei num lugar que eu falei, poxa, tem um potencial. Apresentei na mesa e os caras não pegaram. Não quero. Segunda vez. Olhando, visionário. Exatamente, vou dar visão. Uma investida neles. Porque eu sempre tive uma coisa muito ética. Né? Claro. Eu falo assim, a minha palavra vale mais do que qualquer dinheiro. Sim. Se eu falar para você A, B ou C, eu vou cumprir o A, B ou C, porque vale mais do que qualquer dinheiro. Infelizmente, as pessoas, né, aquele negócio do fio do bigode e tal, já perdi muito dinheiro por conta disso, já me decepcionei muito, porque as pessoas não cumprem, infelizmente, as palavras, né, e é uma coisa que, né, não vou falar de Bíblia, mas assim, Deus, quando ele fez o mundo, ele falou o quê? Que haja luz. Sim. Que tenha animais, que aqui tenha florestas e lá. Então, Deus, ele falou. Então, quando a gente fala, a gente assume um compromisso. Sim. Amor, eu não vou te trair. Amor, eu te amo. E assim por diante. Filho, eu vou cuidar de você. Pode contar comigo que eu tô aqui do seu lado. Então, essas palavras, para mim, pesam muito. Então, como eu sempre fui, infelizmente, né, eu passei por pessoas que não valorizavam muito,
Em 1 ano e meio, esses caras, que eram os caras que eu admirava muito, admiro até hoje algumas questões, eles me perderam para a maior concorrente da GE, que era a Silvânia. Aí a gente vendia pela GE. questão de não valorizar o funcionário e de não entender a necessidade, eles perderam o maior vendedor que eles tinham. Exatamente. Porque assim, se você chegar para mim e apresentar uma pessoa que em 3 a 6 meses faz 5 vezes seu faturamento, esse cara, para mim, hoje, eu vou dar um carro, vou dar uma casa, vou fazer os sonhos que essa pessoa tem. Porque a pessoa, ela tem que ter sonhos. É o ganhar junto, né? Porque o ganhar junto. As pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que não se ganha dinheiro sozinho. Que você precisa do seu time, que você precisa dos seus vendedores e que essas pessoas têm que ficar felizes para trabalhar com você porque elas vão dar o melhor que elas podem. Exatamente. Vão fazer o possível e o impossível porque elas vão comprar o seu sonho. Porque o teu sonho vai ser também o sonho delas. Exatamente. E tem uma questão que eu acredito que assim, você tem que olhar a pessoa como ser humano, antes de mais nada, e você tem que entender os anseios dessas pessoas. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente vai evoluindo, né? Então, eu tô há 15, vai fazer quase 18 anos nesse mercado, quando você vai passando de fase, você vai mudando os seus anseios, você vai mudando as suas necessidades ou o que você sonha. Então, antigamente era dinheiro. Chegou uma época que eu vou finalizando assim, chegou uma época que eu não queria mais dinheiro. O dinheiro eu já estava ganhando, eu já tinha. Eu queria ir para a China. Queria fazer as negociações lá. Eu queria ir lá na China visitar para ver a fábrica. Olha o sonho de um cara, né, que nem eu brinco assim. Eu vou dar um exemplo muito, muito pé no chão. Quem que é o Thiago? Quem que sou eu dentro do mercado de iluminação? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu fui funcionário desses caras. Eu não tinha nem pretensão de ter a minha marca. Só que no meio do caminho eu fui vendo que tinha espaço. E aí no meio do caminho eu fui percebendo, eu falei, poxa, isso daqui vai ter uma brecha aqui. O pessoal não faz isso, o pessoal não faz aquilo, o pessoal não atende direito, o pessoal não cumpre acordo, o pessoal não cumpre contrato, o pessoal não cumpre isso, o pessoal não faz isso, o pessoal não faz aquilo, o pessoal entrega qualquer porcaria de material, o pessoal não explica, o pessoal não ensina. Aí eu falei, eu vou fazer tudo diferente, tudo que eu acho que é legal. Então, eu trabalhei nessa época, eu saí dessa empresa que chamava LDU. Então a gente fez uma ação, por exemplo, só para algumas coisas. Eu trabalhei com outro cara muito, muito top, assim, que foi um diretor comercial da Sil Fios e Cabos, e eles anunciavam muito em futebol. Sabe, atrás do gol, Sil Fios e Cabos. Então eles marcavam muito a marca. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, que é o Pedro Morelli. É o outro cara que eu falo, aprenda com as pessoas mais velhas, aprenda com quem já tem um cabelinho branco ali. Escuta, mesmo que seja diferente, porque eu sempre respeitei e sempre escutei. Algumas vezes eu tive que, não desafiar, mas eu tive que me impor, porque eu falava, esses caras estão fazendo errado. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. A gente fez um anúncio num jogo do Corinthians e Vasco no final da Libertadores. Qual era o time mais caro para se anunciar? Você acha que o Corinthians ou o Vasco? Talvez o Corinthians. Corinthians. O valor para anunciar no Corinthians era, vou dar um exemplo, 500 mil. No Vasco era 50. A gente anunciou no Vasco. Aí o Diego Souza foi atacar numa final da Libertadores. O Cássio defendeu. O Diego Souza perdeu o gol e o Cássio defendeu. Só que atrás da camiseta estava a marca da nossa empresa, da LDU na época. A gente saiu em todos os jornais. No outro dia de manhã, era gente, porque era LDU Lâmpadas. Era gente ligando na empresa. Começou a tocar o telefone, nunca tinha acontecido isso. Gente de todo lugar do Brasil, para saber quem que era LDU Lâmpadas. Não tinha a internet que nem é hoje. E aí eu falei, poxa, uma baita visão. Uma baita... Uma ação de marketing que trouxe um resultado incrível por colocar a marca em evidência. Audaciosa, apostou num time mais barato, anunciou no mesmo jogo num valor muito menor, porque poderia ter anunciado no Corinthians, e deu certo. Então, legal. Como teve outro do São Paulo também, que a gente fez a mesma coisa, mas a repercussão foi muito menor, porque uma coisa é um final de Libertadores, outra coisa é um campeonato brasileiro, é um campeonato paulista. Então, resumindo, isso eu aprendi com esses caras. E aí, o seu Sérgio e o seu Carlos, eles não quiseram o domínio. Eu falei, já estava indo de contra o que eu acreditava. Eu falava, como uma empresa que quer se posicionar, que quer daqui 5 anos estar existindo, o cara não está vendo a internet.
que eu fiz? Eu tinha um valor, o valor naquela época, os domínios eram muito caros, eu comprei esse domínio. E aí eu fiquei com ele guardado até agora. Porque eu trabalhei nas empresas e eu fui sair da LDU, fui para a Silvânia, que era concorrente direto da AGE. Na Silvânia, quando eu cheguei, que é essa empresa que eu falo também que eu nunca tinha trabalhado em multinacional, eu tinha processos e experiência, mas eu nunca tinha tido uma carteira de trabalho. Sabe aquele sonho de, eu quero trabalhar numa Volks, eu quero trabalhar numa GE, eu queria trabalhar numa multinacional. Resumo da história. Quando eu fui para trabalhar na Silvânia, a Silvânia era o maior concorrente da GE. Então eram as 4 maiores. GE, Philips, Osram e Silvânia. A Silvânia é uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos, na Pensilvânia. A Osram, nos Estados Unidos, ela comprou o direito de usar a marca Silvânia, porque senão ela não venderia lá. A Osram alemã. Então existe todo um contexto desse segmento. E aí eu entrei numa das 4. O que me deu isso, Kathleen? Me deu visibilidade. Claro. Eu chegava nas empresas, porque eu sempre fui, eu brinco, né? Tem o tipo de vendedor, o caçador e tem o fazendeiro, né? O caçador é o que vai pra cima, é o hunter, vai lá e ele busca. E tem o fazendeiro que fica esperando lá, o boizinho dá o bezerro, a vaquinha dá o leite, a galinha coloca ovo. E eu sempre fui o cara que eu incentivei o meu time a ir buscar. Por quê? Você aproveita e bebe água limpa. Você chega mais cedo. Você aproveita, ninguém está bebendo água ainda. Você chega mais cedo, acorda mais cedo, você vai visitar o pessoal e você vai conseguir colher frutos antes do pessoal. Então eu fui entendendo todo o mercado. Eu falei, poxa, aqui tem espaço, aqui tem espaço. Diferenças. Quando eu trabalhava na LDU, não era uma marca conhecida. Então a gente estava criando uma marca. Eu ligava, eu sou da LDU Lâmpadas. Tá, tipo, a gente já compra a lâmpada. Quando eu entrei na Silvânia, tudo bem, eu sou o Thiago da Silvânia. Nossa, poxa, que legal. Eu gostaria de fazer uma visita para o senhor. E aí eu comecei a agendar uma média de 8 visitas por dia. Nossa, mas é muita visita. Quanto tempo você ficava com cada cliente? Então, no começo sabe aquela visita de médico, só para entender? Então, detalhes, eu montava roteiro prático. E você passava só para marcar presença e dizer que você foi ali que está cuidando da loja dele. Trocar cartão. Legal. Aí por exemplo, caras que não... E eu era... como eu era mais novo, a gente tinha outra energia, outras coisas, né? Claro. Não tinha relacionamento, não estava casado. Então, assim, eu tinha o meu tempo para poder fazer. Não tinha família para voltar para casa. Então, eu pegava uma semana, eu viajava para o interior. Ficava lá em Ribeirão Preto. Eu visitava todas as lojas. O que eu troquei de cartão, eu tenho em casa, né? Eu sou da época dos antigos ainda. Você guarda ainda? Eu tenho sabe aqueles negócios de cartão? Sério? Um monte. Que eu falava, um dia eu planilhei tudo, eu falei, gente, quantas visitas eu fiz? E aí você vai ficando bom, porque você vai escutando o não. E você vai aprendendo os jeitos das pessoas e a necessidade também, e como você aborda essas pessoas de uma forma diferente. Cada região tem um jeito. É pesquisa de campo. Cada região tem um jeito de falar. Eu começava a visitar o pessoal com terno e gravata, tinha cara que não me atendia. Sim. Aí eu falava, gente, por que esse cara não tá me atendendo? Aí, não, o dono saiu. Aí eu saía, beleza. Umas 2 semanas depois, vou dar exemplos aí, aconteceu no litoral de São Paulo, né? Litoral lá, Ubatuba e tal. Eu de terno e gravata, andando, visitando as lojas, os caras achavam que era advogado, que era, não juiz, eu era fiscal. O fiscal de justiça. Qualquer coisa. E aí, depois que eu conheci o pessoal, eu comecei a andar. Tipo, eu falei, eu não vou ficar indo no meio. Só que era uma obrigação da empresa. Olha como você tem que ir, às vezes, também. E às vezes você não fecha a venda pela tua linguagem corporal também ali. O que você está mostrando para o cliente? Não, eu acho que é caro, eu não vou poder comprar. Exatamente. E tem uma outra questão. Fala a linguagem do seu público, né? Como que eu vou conversar com o meu público? Então, quem que era o meu público? Geralmente os donos de material elétrico, material de construção, ou o cara era um eletricista, ou o cara era um pedreiro, ou o cara é alguém que trabalhava na construção. Então, você não pode vir com uma linguagem muito sofisticada, porque o pessoal não entende. Alguns sim são empresários, que os caras, com todo respeito, não que estou julgando, mas alguns tinham um pouco de estudo, mas a maioria não tinha. Então, não adianta eu chegar para o cara e falar, olá, tudo bem, como vai o senhor, tal, eu vim aqui fazer uma apresentação da empresa. Eu chegava pro cara, e aí, tudo bem, como que tá? Pô, hoje tá sol, hein? Caramba, você viu ontem o jogo lá e que não sei o quê, e aí você vai pegando amizade com o cliente, né? Faz toda a diferença. Vai se modelando com o negócio. E aí eu falei, eu não vou mais visitar o pessoal de terno e gravata, porque a Silvânia
exigia obrigatoriamente a você gente. usasse. E aí eu falei, eu não vou. Então ninguém sabia disso, eu ia de Você camiseta, fazia do seu jeito. calça social. O importante para eles, no final das contas, era o teu resultado, né? Exatamente. Era o que você estava trazendo. E quem não fechasse da primeira vez, fecharia numa segunda vez, porque você criou o quê? Relacionamento, Exatamente. network. Exatamente. Esse é o poder da conversa. Exatamente. Muitas pessoas, elas às vezes não entendem que não é só sobre vendas, mas é aquilo que você está criando um relacionamento com aquele cliente. Uma visita, você criou um relacionamento e você vai estreitando os laços. Se a pessoa não é seu cliente hoje, ele pode vir a ser seu cliente amanhã, Sim. depois de amanhã. E se ele não comprar, ele pode te indicar para outras pessoas que vão comprar, porque você construiu um relacionamento. O relacionamento, isso é tão importante porque hoje eu tô fora do Brasil. Todas essas visitas que eu fiz, hoje muitos desses são meus clientes, eu falo com os caras pelo WhatsApp. Então, assim, se eu não tivesse construído isso, Kathleen, eu teria que estar trabalhando lá. Eu teria que estar visitando. Eu não visito ninguém. Eu estou aqui em Londres efetivamente de dezembro para cá, então vão fazer 8, 9 meses. Vai fazer um ano daqui a pouco. Mas assim, eu fiquei aqui uma temporada de 6 meses antes de sair a documentação. Então assim, todo esse tempo só pelo WhatsApp. Às vezes uma ou outra chamada de vídeo, mas a maioria era WhatsApp, só mensagem. E aí você fala, poxa, só que eu tinha um relacionamento. Claro. E aí eu sei que eu também perdi, né, alguns clientes por conta de não estarem lá, de não estar lá. Mas assim, quando eu volto pro Brasil, o que eu faço? vai lá visitar. Amiga. Mas é isso, esse é a jogada que muita gente não entende. Você tem que sim, claro que nós evoluímos com o passar do tempo. Mas você não pode se desfazer dos teus antigos contatos. Você tem que estar sempre visitando, ou conversando, ou mantendo um relacionamento. Porque esse relacionamento gera uma amizade, gera um respeito e gera uma preferência de eu querer usar o teu serviço. Eu não estou precisando hoje, mas quando eu for fazer, eu vou lembrar do Thiago. Exatamente. Eu vou comprar com o Thiago porque ele trabalha nessa área e, poxa, conheço ele há tanto tempo. Enfim, é um relacionamento. Isso é muito importante. Existem coisas que eu digo, né? A gente está construindo uma história. Sim. E a nossa história, por isso que eu falo tanto da minha palavra. Imagina, eu fora do Brasil e eu cumpri a palavra com o cara. Eu posso dizer hoje aqui abertamente, eu sou a empresa no Brasil que entrega mais rápido do que qualquer concorrente meu. O cliente faz um pedido de manhã, à tarde ele recebe. Loja. Eu vendo muito para loja, né? Não vendo para consumidor final, ainda não é o projeto. Então assim, geralmente o pessoal demora 7 dias, 8 dias. Demora. Então, o que eu falo? Eu brinco, né? Eu trabalhei numa multinacional, que era um elefante. O elefante e uma formiguinha. O elefante, ele dá um passo. Quando ele pisa no chão, ele destrói, ele faz um terremoto. A formiguinha, ela é rápida. Ela corre. Então, eu sempre falei, eu quero ser uma empresa rápida, pensar grande, né? Porque eu trabalhei numa multinacional. Então, assim, a gente tinha que decidir agora se eu vou investir em marketing ou não. Sim. Aí, olha, tem uma campanha para fazer no cliente para a gente sortear uma moto. Esse cliente compra, sei lá, 1 milhão, 500 mil. Você tem 80 vendedores. A gente vai fazer uma campanha de vendas para eles, montava todo o plano. Aí passava para um, passava para outro, passava para 3, 4. Essa decisão demorava 2 meses. Se uma Philips ou uma Osram ou qualquer outra chegasse e fizesse antes, você perdia o que você tinha falado. Porque o comprador, ele ficava naquela ansiedade. Eu chegava para você e falava assim, Kathleen, vamos fazer uma campanha de vendas aqui para os seus vendedores? Eu já estava com a ideia. Você me dá autorização? Poxa, dou autorização. Beleza. Vamos fazer. Aí eu saía da reunião, chegava na empresa e falava, ó, eu tô com essa oportunidade, assim, assim, assado, a empresa tem isso, a empresa da Kathleen tem 80 vendedores, eles vendem isso, lá, a gente vai fazer isso, vai sortear isso. Aí passava por uma mesa, quase 2 meses. Se chegasse alguém antes, os caras, porque o comprador começava a falar assim, a Kathleen, Thiago, e aí o pessoal respondeu? Não respondeu ainda, estamos esperando, estamos ajustando, estamos alinhando o contrato, lá. A Kathleen pegava essa informação e levava para o outro. O que o outro fazia? Já estava desenhado, o Thiago já tinha desenhado. Já tinha desenhado a operação, você só entregava de bandeja. Então eu comecei a ficar esperto. Eu falei, não vou fazer mais isso. Eu já vou chegar com a proposta e o contrato assinado. Então eu comecei a vender na empresa a ideia, quando eu chegava no cliente para poder oferecer. Então, pegando esse gancho, o que eu falo? Você tem que
estar antenado com os negócios, você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer seus concorrentes e você tem que conhecer a sua empresa. Sim. Aí olha hoje como é diferente. Eu vou falar para o meu cliente assim, vou dar um exemplo. Ronaldão, vamos fazer uma campanha de vendas agora? Hoje, segunda-feira. Puta, mas como assim, Tiagão? O que eu vou fazer? Cara, vamos fazer uma operação assim, assim, assado, quem vender mais e tal, até sexta-feira eu já dou em prêmio. O cara fala, tipo, vai, R$1.000, R$500. Se o cara comprar 1.000 painéis, 2.000 painéis X, o cara fala, pô, beleza. Ele já faz os anúncios pro vendedor dele, já tá rodando a campanha. Quando chega sexta-feira, quem bateu a meta, quem ganhou, quem vendeu mais, tá aqui o prêmio. Quando o Thiago lançar outra campanha, esse cara fala, vamos fazer com o Thiago é rápido. Claro. E funciona, ele paga. Quantos prêmios você acha que a empresa que eu trabalhei deixou de pagar? Nossa. Vários. Era prometido, mas não era cumprido. E eu brigava. Então, assim, eu cheguei vou dar exemplos, assim, a gente chegou a dar moto na Santa Efigênia, que era uma das ruas mais conhecidas de São Paulo de material elétrico. Mas não foi dada a moto. Não, foi dado, mas assim, eu tive que brigar. Mas a gente chegou a dar moto, então assim, eu era um cara, né, eu sou um cara que eu via a visão, eu chegava pros vendedores e sempre de escutar, né? Cara, como você vem trabalhar? Putz, eu venho de metrô, eu venho disso, eu venho daquilo. E aí, você vai pra faculdade depois como? Puta, cara, é uma correria. Mas você não dirige? Ah, não, de carro é ruim, mas se eu tivesse uma motinho... Aí eu, uma moto. Você anda de moto? Ando. Você tem moto? Não. Pô, e se você tivesse uma moto? Era mais fácil. Era legal, pô, podia chegar mais cedo, sair, dormir até mais tarde. Aí eu fui pegando. Então eu falei, não adianta eu dar dinheiro, não adianta isso, é uma moto. Então você tem que conhecer o seu cliente. Tem um livro, eu não lembro agora exatamente o nome, mas ele fala, existem mais de 1.000 maneiras de você bonificar a sua equipe, de você presentear, e não é dinheiro. Às vezes você fala assim, ô Kathleen, tudo bem? Tipo, numa terça-feira, quarta-feira, graças à semana passada você bateu suas metas. Tá aqui, você ganhou hoje uma sessão de massagem na clínica, no spa tal, para você fazer... Vai lá, sai mais cedo e vai lá. Você vai embora agora. A pessoa nem tá esperando. Sim. Não, mas eu tenho... Desmarque e vai. Você surpreendeu. Essa pessoa nunca mais esquece. Ô, Kathleen, eu sei que você tem uma filha, tal, seu marido, você ganhou um final de semana lá na praia XYZ, ou em Campos Jordão. Então você surpreende. A galera fala, eu não estava esperando isso. E aí, a galera se motiva a produzir mais depois, né? Ela vai mostrar a diferença. E isso te gera um negócio que daí a pessoa volta e ela fala, nossa, e é inconsciente. E aí lembra que eu falei, valoriza as pessoas que você tem? Porque quando você faz isso, você ativa uma reciprocidade, não é troca, não é interesse, tá? Você ativa um lado humano. Aí, na minha empresa hoje, eu tenho o Sidney, por exemplo, que trabalhou 22 anos na Sergon, que eu estava contando. Ele foi o braço direito de logística do cara. Hoje ele trabalha comigo. Final do ano passado, eu estava lá no Brasil, ele nunca dirigiu um carro automático, nunca tinha dirigido. Aí eu falei, tal... E eu já pensando, o que eu vou presentear o Sidney, né? Porque o cara me ajuda bastante. Falei, Sidão, cara, manobra o carro lá. E foi assim que nasceu. Ele, Tiagão, mas eu não sei manobrar esse carro porque é automático. Eu falei, mas você não dirige? Não, eu dirijo, nunca tinha dirigido no carro automático. Eu falei, não, vai. Eu falei, se bater é da seguro da locadora, eu falei, vai lá. Aí ele, não sei. Eu falei, então sentei do lado dele, eu falei, aqui, é isso. Então ele manobrou, aprendeu. Aí eu saí com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, o que eu vou dar pro Cid no final do ano? Eu falei, Sidão, final do ano geralmente a gente fecha a férias coletivas. Eu falei, quando você viaja? Você vai lá pro Paraná? Vou visitar lá a família e tal. Eu falei, então beleza. Eu falei, quando você vai? Ele, não sei, acho que eu vou no dia 23, ou vou no dia 25, ou dia 26, não sei ainda, tô vendo. Eu falei, e eu sabia que ele tava sem carro. Eu falei, tá, e quantos dias você vai ficar? Ele falou, não sei, acho que eu vou ficar uns 8 dias, porque a gente tinha que voltar no dia 5. Eu falei, tá bom, cara, beleza. Fui lá, reservei o carro, aluguei um carro para ele. No dia, antes da gente encerrar, eu fui lá e falei, no dia tal, ele falou que eu iria no dia 23, então eu falei, no dia 22, você pega o carro, já tá aqui, só você retirar lá. Ele, cara, pelo amor de Deus, você tá louco, não, Thiago, não quero. Eu falei, não, você quer, é seu presente. Eu falei, você vai viajar com a sua esposa e com a sua filha num carro, um Corolla, né?
Ele, cara, eu nunca dirigi o Corolla na minha vida. E eu falei, tem seguro, Sidney, vai tranquilo. Se bater, se acontecer, vai. Então, para mim é muito gratificante, porque eu faço para os outros o que eu gostaria que tivessem feito por mim. É porque você mostra para as pessoas que você está observando, você tá cuidando, você sabe que eles estão ali trabalhando para você, fazendo a diferença, então você mostra um carinho e você quer retribuir tudo aquilo que você acha que recebe. Kathleen, nunca assumiu uma lâmpada no meu estoque, nunca subiu uma lâmpada. Sabe o que é nunca assumir uma lâmpada? E eu ponho lá 2 milhões de vendas, assim, eu posso te falar que é muito mais. Aí eu fiz uma conta baixa, tipo, 1 ano e meio atrás. É muito mais do que isso. Nunca assumiu uma lâmpada. Eu faço contagem do estoque, ele faz. Nunca assumiu uma peça. Quanto vale isso? Você tem que cuidar das pessoas que cuidam do seu trabalho, do seu negócio, né? E isso faz a diferença. Tiago, dentro de tudo isso, dessa experiência que você teve, você está tendo uma experiência aqui muito bacana agora também, chegando, colocando o teu negócio, vai para a China também, né? O que você diria para essas pessoas que estão começando? Então, primeira coisa que eu acredito muito, Kathleen, assim, você tem que amar o que você faz. Às vezes a gente não ama o que a gente faz, mas você tem que buscar alguma coisa que realmente você goste. Segundo, você tem que ter um planejamento, porque nada na vida é por acaso. Ou se for por acaso, ela não dura. Porque você não tem uma constância, você não tem a disciplina, você não tem um planejamento. Então, trabalhar para mim hoje não é trabalho, é um prazer. Eu trabalho, não tem dia. Mas você transparece isso, você mostra pra gente, você ama o que você faz, você ama a negociação, exatamente. Você é um comunicador nato. Obrigado. Vem do teatro aí, ator, né? Então, buscando isso, assim, eu passei por muitas coisas. Claro. E você tem que ter coragem. Porque a coragem, ela te dá algo, eu já contei assim, eu não venho de família rica, a maior riqueza que minha mãe e meu pai me deram foi a educação, de respeitar as pessoas. Isso eu falo de coração aberto, porque isso é o que abre portas. O sorriso na cara, né? E você ser uma pessoa do bem, você vai colher o bem. Nada do que eu fiz na minha vida, eu fiz pensando em receber. Eu sempre doei. Às vezes eu doei para as pessoas erradas também, né? Que faz parte. Mas até essas pessoas que eu falo que foram doações erradas, eu aprendi alguma coisa com elas. Porque eu só sou quem eu sou hoje, graças a tudo que eu vivi. Então, eu lembro que assim, eu sempre fui empreendedor. Eu comecei com 8, outro dia eu tava lembrando, né? Minha bisavó me dava dinheirinho, sabe? Tipo 10 reais, compra figurinha. Eu não comprava figurinha, eu guardava. Aí eu dava pro meu pai trabalhava no centro de São Paulo. Ele ia lá, comprava pipa, eu vendia pipa, papagaio, né? Empinava a pipa. Pra nós é pipa lá também. Lá no prédio que eu morava. Depois eu comprava a bolinha de gude, que era a época da bolinha de gude. Então assim, eu sempre fui um empreendedor. Outro dia eu tava lembrando disso. E eu sempre fiz tudo com muito amor. Sempre fiz tudo com muita, determinação. E eu só queria ter uma coisa, liberdade. Eu não queria depender do dinheiro do meu pai, porque meu pai não tinha tanto e não dava. Minha mãe também, minha mãe sempre foi dona de casa. Então minha mãe foi uma mãe que cuidou muito bem dos filhos. Sim. Minha mãe, ela deu uma base que hoje eu sinto assim, eu só sou, né, em muitas coisas, porque minha mãe deu essa base, educação. Só que cada filha, nós somos em 4, cada um teve a mesma educação, só que cada um foi de um jeito. Claro. E cada um aprende de um jeito. Então sempre pensei assim, como eu era o mais velho, eu não quero dar trabalho para os meus pais. Então, larguei tudo. Eu fui gerente de vendas de plano de saúde, tomava conta de 100 pessoas. Né? Meu pai trabalhou muito tempo na área médica, eu também trabalhei muito tempo, eu desenvolvi sistema para isso. Com 22 anos, eu larguei tudo, eu falei, eu não acredito mais nisso. Porque eu vivi dentro de plano de saúde, eu sei como funciona, né? A estrutura. Você paga um plano de saúde na hora que você precisa, você não tem. É verdade. E eu falava, isso vai contra a minha ética. Eu deixei de ganhar dinheiro por não aceitar a propina. Eu não pagar a propina. Não vou falar empresa aqui, mas uma empresa gigantesca do Brasil lá, de taxista, tá? Os caras, queriam. E eu falei, cara, você nem abriu a proposta, eu vou te dar nada. Eu mandei o cara passear, sair da reunião, molecão, sabe? Cheguei na escritório, todo mundo achando, porque eu era um bom vendedor. Achando que tinha fechado. O Thiago fechou. Cheguei lá, pé da vida. O que aconteceu? Cara, eu não vou fechar com aquele sem vergonha, aquele safado que só queria o dinheiro, não tá pensando nem no que era, nem abriu a proposta. Então assim, eu não vou fazer parte disso. Tanto é que eu falo hoje, né? Contra eu nunca paguei propina pra ninguém na minha vida.
Se o cara vai comprar o meu produto é porque ele quer comprar ou porque eu vendi bem. Agora, eu não vou pagar para nenhum comprador. Já tive mais N histórias. E assim, eu não faço parte do sistema. Porque eu poderia estar muito bem, entre aspas, financeiramente, de dinheiro, de ganhar, antes até. Carro e qualquer coisa. Eu falei, eu não quero isso. O cara tem que comprar o meu valor. Então isso é uma coisa que eu não negocio. E aí você estava falando, né? Eu larguei tudo. Eu tinha uma carreira, eu ganhava bem, eu tinha 2 carros com 22 anos de idade. Eu larguei tudo pra virar ator, porque eu falei, poxa, sai todo mundo falava... Foi viver o sonho. Você é um cara bonito, você é não sei o quê, você podia ser modelo. Eu falei, cara, tá legal. E eu já tava descrente do que eu fazia. Porque quando... Mas é bom às vezes espairecer e você ter uma outra coisa... Porque isso te trouxe a comunicação verbal. Tudo que você acredita e acreditou nos teus sonhos, eu tenho certeza que vem do teatro. Exatamente. Porque a gente constrói isso. Porque eu vejo, eu participei de grupos de teatro desde muito cedo e eu via pessoas tímidas que não confiavam em si, não acreditavam que tinham talento, e depois de fazer teatro, essas pessoas desabrocharam. Sim. E são comunicadores natos. Autoestima. A pessoa, muito porque importante isso. Até tem uma série que tá passando, nada contra, né? Mas uma pessoa super gordinha lá, que é a Sweet Magnolia, se não me engano. E assim, é uma personagem que até brinco com a minha esposa. Quantas mulheres tem que se inspirar nessa mulher? Ela é uma, com todo respeito, ela tá oversize, né? E um monte de cara em cima dela. Porque é a confiança, é a confiança dela, gente. Claro. É assim, tipo, e não tem isso, porque a gente fica muito ligado, né? Brasil é muito... É corpo perfeito. Tem que estar no padrão. E é muito difícil isso. E você falou uma coisa que pra mim é assim, a base de tudo. Eu fui fazer teatro amando o teatro. Sim. Eu tive a oportunidade, eu sempre fui um cara visionário. Eu falei, quem que é o melhor cara? Na época, o Paulo Altran, a Bujanra. Eu tive a oportunidade de sentar na mesa como a gente tá sentando. E eu tinha 22 anos de idade, 23. Usava a barba gigante. Fiz Jesus numa peça. Então, legal. Assim, eu vivi muito. Eu vivi 3 anos de arte no Brasil. Escrevi poesia, aí dei aula de poesia, fiz um monte de coisa. Isso me trouxe o time do negócio. Claro. Sabe, caiu a luz ali... Tipo, beleza, vamos continuar aqui, olha aqui, gente, vamos aqui. E é um negócio que no meio comercial você traz isso. Precisa estar é o jogo de cintura. Ligado, exatamente. É a agilidade, não deu certo aqui, porque no teatro você tem que se virar nos 30. O palco você caiu. Se esqueceu da fala, você tem que improvisar. Exatamente. Tá caindo a lâmpada, você tem que fingir que não tá vendo nada. Ou faz parte do show. A pessoa caiu, nossa, que legal, você levantou aí. Então você tem que se moldar. E o teatro, ele ensina você a viver. Eu falo assim, que tudo que eu trouxe nessa bagagem, o que me transformou, tudo que eu passei, o teatro teve um grande peso em toda a minha vida, exatamente por isso. Eu tinha paixão pela arte, mas o teatro me transformou, tanto na comunicação. E eu tava escutando lá, eu escutei a sua história, né? Do Zé Wilker lá, o que aconteceu, que você pegou um gancho e você... Peguei um gancho, simplesmente isso. E é magnífico. Então, essas jogadas do teatro, de arte, de você viver, e aí tem uma questão que eu acho que a gente vai, com certeza, talvez você concorde comigo, é estar presente. Aqui pode estar acontecendo o que tá. Tá eu e você aqui. Sim, e você tá prestando atenção. E você tá prestando atenção. A gente tem um radar aqui, né? Só que a gente tá aqui. Porque se você esquecer uma fala, se você errar o passo, se você errar a posição, e isso é o grande lance do teatro, porque a vida imita a arte. Sim. Só que a arte imita a vida. Então, a gente pegando isso, a gente consegue viver e ouvir. Então, assim, eu fiz teatro escola. Você fazer teatro, uma peça, por exemplo, fiquei no Ruth Escobar lá. Ganhei dinheiro, nunca ganhei dinheiro com teatro, com todo respeito. Mas, assim, muitas histórias legais. Uma coisa é você fazer teatro para adulto, outra coisa é você fazer teatro escola para criança, que a criança tá chorando, que não sei o que, você tem que brincar. E assim, é um monte de situações que você tem que se rebolar ali na hora e dar um jeito. E isso me trouxe muita coisa legal. Então, quando eu voltei para o mercado corporativo, que foi um belo dia, né? Lei Rouanet, tava lá esperando sair uma aprovação, não saiu. E aí quem ganhou foi o Antônio Fagundes, eu não.
A gente não daí uma a gente companhia... viu a máfia, daí a gente consegue entender Aí eu vi, como é que funciona a essa politicagem distribuição, do negócio. Né? Infelizmente, uns precisam de tão pouco, com 50 mil pagaria ali 6 meses tranquilo da turnê da peça, outros ganham 1 milhão, 2 milhões para fazer ao mesmo tempo, daí você fala, cara, a gente sabe quanto custa isso. Você Por falou que tudo, o fulano ganhou 1 milhão, cara? Eu só precisava de 50 mil. E quantas você acertou até o valor pequenas a gente precisaria para levar a cultura para diversos lugares diferentes com peças pequenas que fossem financiadas pela Lei Rouanet, ao invés de uma peça que vale 1 milhão. Sabe? E atingir muito mais pessoas. E isso também, muito disso me decepcionou e me frustrou, não com a arte, porque eu sou apaixonada, mas com o sistema. E por conta do sistema, eu falei assim, cara, eu vou crescer. Mas eu preciso de tantos QIs, que é quem me indique aqui, quem me indique aqui. Eu falei, não, eu vou fazer, porque eu já era uma comunicadora nata desde criança, uma negociante. Não, não precisa nem falar, né? É lógico, eu negociava tudo, né? Eu com 11, 12 anos, eu já fazia cabelo da amiga sem ser cabeleireira, mas a minha avó foi cabeleireira, eu via aquilo ali, eu fazia nas minhas amigas e achava que estava abafando. Não, mas né? É lógico. E cobrava. E exatamente. Entendeu? E elas pagavam ainda para mim fazer. Então tá bom. Então é isso, é o poder da negociação. Isso vem de berço, claro, mas você transforma, aprimora, molda com as experiências que você vai tendo ao longo da vida. E daí foi com essas decepções que você também teve, essas mesmas frustrações, que eu disse, não, cara, eu vou mudar minha vida, eu vou empreender em outro lugar. E foi aí que eu mudei, que eu resolvi ter esse start para mudar. Eu não sei a época, mas a gente acho que é mais ou menos da mesma época ali, né? Então, assim, quando aconteceu isso que você tá dizendo, foi exatamente os valores que você falou. 50 mil contra 500 mil. 50 mil, gente, não era nada. Aí eram 12 atores. A gente tinha uma companhia pequena, mas eram 12 famílias que iam ser alimentadas daquilo. Claro. E aí, quando eu tive essa negativa, eu voltei, eu falei, cara, eu não quero mais saber disso. Eu tinha 2 carros, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Sim. Eu comecei a passar, sabe aquele ator, tipo o hippie, que tô num burinho? Comecei a passar debaixo de ônibus para não pagar passagem, porque não tinha dinheiro. Eu já dividi miojo. E tá tudo bem. Eu não tinha dinheiro muitas vezes para pegar o ônibus para ir gravar. E eu ia andando. E tava tudo bem, porque eu tava feliz que eu tava fazendo aquilo que eu gostava. É o amar aquilo que você faz, mesmo sem ter o recurso. Exatamente. Né? Porque a arte é isso. E aí, voltando pro mundo, né, que você tá falando de empreendedorismo, eu falei, onde eu vou usar isso que eu aprendi aqui? E aí eu voltei pro mercado comercial, né? Então voltei a fazer sistemas e lá. E aí meus primeiros clientes, mas eu já fui jardineiro, já fiz... Nessa época eu falava, eu tinha que me inventar, tenho que sobreviver. Muitas coisas que a gente fez, eu volto no tempo, eu falo assim, poxa, quando aconteceu aquilo, hoje eu sei porque eu sei isso. E aí você vai construindo, você vai aprimorando. Uma lembrança que eu tenho em relação à arte, de você emocionar, de você fazer. Quando você é aplaudido, é muito gostoso, mas tem toda uma história por trás. Você não ficou aquele tempo. Então não foram uns 5 minutos de fama ou 2 minutos de fama. Você ficou ali ensaiando 6 meses, dia e noite. Você abriu mão de muitas coisas. Você se dedicou. Teve uma história para chegar ali, né? E as pessoas às vezes não enxergam isso e não querem, né? Você falou, Thiago, quais são os passos? Então assim, você tem que planejar. Você tem que saber. E você tem que saber até onde é o seu limite. Por quê? Ninguém é todo poderoso. As pessoas falam, e tem que você pode qualquer coisa. Você pode sim qualquer coisa. Só que você tem que saber até onde você pode caminhar. Porque senão depois começa... eu acho que hoje em dia muita gente briga muito pelo preço da fama. Então, expor a uma família, sabe? Toda uma situação que vem acontecendo em muitos lugares aí. E as pessoas se vendendo por aquilo. Em redes sociais, mídias sociais, tipo, gente, legal, mas quem é de verdade, dá pra ver quem é de verdade. Eu falo, né, quando eu falo de vendas, é a minha paixão. Só que assim, quantos livros eu li? Quantos cursos eu fiz? Quanto tempo você desprendeu e até hoje chegar eu estudo, até ali, né? Até hoje eu estudo, gente, porque você tem que estar toda hora. Aí vem uma molecada com todo respeito de 15, 16, 18 anos de idade, não sabe nada da vida ainda, vem querer te dar aula. Você vende o quê? Eu sou milionário, mas você vendeu o curso de como ficar milionário?
Mas como você fez, cara? Você nunca distribuiu um panfleto. Você não tem um trajeto, você não tem uma história, né? E isso, infelizmente, eu acho que a gente tá criando uma sociedade, com todo respeito, que lá na frente a gente vai pagar um preço caro. E essa própria molecada, porque não tem estrutura, não aguenta a pancada de você... Não tem a base, é feita em base de areia, né? E a hora que cair... E vendedor do jeito que tem hoje. Gente, não é isso vender, não. Desculpa. Vender é outra coisa. Lógico, eu respeito as pessoas que estão fazendo dinheiro, é só dinheiro. Agora, cadê o resto? Quantos já caíram? Mas não tem o conteúdo, não tem uma história por trás, né? Aquilo que realmente vai sustentar aquela pessoa. Porque eu vejo... Você tocou num assunto assim que eu comento. Eu vejo muitas pessoas hoje ganhando dinheiro com digital, dizendo que ganharam dinheiro aqui e ali. Daí, quando você assiste uma palestra dessas pessoas... eles não sabem nem a técnica, nem como eles fizeram para ter conseguido chegar lá. Daí você pode chamar de Deus, você pode chamar de energia, você pode chamar de Buda, você pode, sei lá, Alá, pode chamar do que quiser. Mas nem a pessoa sabe o motivo pelo qual ela chegou. Ela só sabe que aquele percurso que ela percorreu trouxe ela àquele lugar e fez ela ficar milionário. Mas não existe uma receita de bolo que ele vá conseguir te passar numa mentoria. Não. Porque ele deu a sorte, digamos assim, de ter... Claro, ele teve um processo, mas nem ele sabe. Então, para ele acha que ele deu a sorte de ter chegado até ali. Exatamente. E ele não sabe te ensinar esse processo, porque o teu processo ele é único. E existe uma coisa também que assim, que eu vejo hoje muito, né? Eu tive a oportunidade outro dia de estar com um cara, tinham 4 caras numa reunião que a gente tava fazendo online, e aí um dos moleques tinha 18 anos de idade. Nada contra, eu acho que a gente é uma troca. Aí o moleque começou, não, porque é isso, porque aquilo, eu parei, eu falei, de boa, eu tô aqui, o que eu já passei, né, pra chegar aqui, tudo bem que eu acredito que tem gente que tem sorte, mas assim, a base que eu tenho, hoje eu não me iludo com nada, você pode chegar aqui com o carro que você quiser, você não vai me convencer através do carro que você tem, do relógio que você tem, são os códigos, de boa, pega o seu código, meu código é minha família. Porque as pessoas, elas estão vendendo riqueza na internet, elas estão vendendo lifestyle, e as pessoas querem ter dinheiro, elas querem ter uma vida boa, então elas pensam assim, aquela falsa ilusão que fulano tem dinheiro, eu vou comprar a mentoria dele para ver se eu fico igual. Gente, muitas vezes a pessoa tá ali só montando esse processo para mostrar para você e vender o curso, e ela não vive aquilo no dia a dia. Aluga carro, aluga não sei o quê. Eu vi várias pessoas que estão alugando mansão, que estão alugando carro e fazendo vídeo. Cara, você está vendendo uma falsa ilusão daquilo que você não tem, mas aquilo que você quer ter. A minha esposa, né, a gente fala bastante. Todos os dias a gente tem a oportunidade de caminhar juntos e a gente conversa. Minha esposa fala 5 idiomas, né, 6. Mas ela fala 5 fluente, mas ela fala 6. Ela fala que não fala 6, mas ela fala. E a gente, todos os dias a gente olha as pessoas. E a gente, hoje em especial, a gente de manhã falou... A gente não vai aqui, em Londres. Eu nunca fui num lugar que era num restaurante mais ou menos legal, assim, tipo, que a gente viu molecada ostentando. A gente quase não vê. Não. Por quê? Porque aqui eu acho que é um pouco diferente. Talvez não ganhe, o pai não dê, né? Que nem no Brasil, os molecadinha, com todo respeito. Tudo com carrão, tudo com não sei o que ganhou, que o pai deu, que não sei o que, aquelas baladas que você vai em São Paulo, que só tem, com todo respeito, um monte de gente ostentando um monte de coisa. Você fala, como que você faz? Porque aquele negócio, né? Você tá com esse carro aí, você tá desse jeito, o que você faz? Então, qual que é o background disso? O que você aprendeu? Então, eu até entrei nessa questão aqui, que eu acho que é muito particular da minha visão. Gente, tem muita gente que vende um monte de coisa que não sabe nem o que faz. Não. Para chegar onde eu cheguei, de boa, é muito trabalho, não é fácil. É muito não, é muitas brigas de sociedade, de tudo, de dinheiro, de tudo que vocês possam imaginar. Muito tempo estudando, muitas horas sem dormir. Trabalho de você falar, roubo. Eu fui roubado. Logo que a gente começou a empresa, a gente teve uma carga roubada. Ninguém sabe. Sabe que é 30 dias ir numa delegacia todos os dias? Então, é assim, o que acontece? Como que você faz? E tudo certo. Então, assim, é um país que é o Brasil, infelizmente, mas eu também tô sabendo que não é só o Brasil, né? Todos os países têm seus problemas. Mas assim, gente, a gente sabia quem tinha roubado, a gente sabia tudo e não resolveu. Então, você tem que passar por cima disso e o seu emocional. E essa vontade de esganar o outro, de falar, eu sei quem que me sacaneou.
Como que você administra? Então, tudo isso que nós estamos falando, o teatro, os cursos de inteligência emocional. Meu primeiro curso de inteligência emocional foi com o Dr. Lai Ribeiro, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Depois eu fiz Arita, depois eu fiz outros. É muito tempo de investimento, e é um conhecimento seu. Eu brinco, né? Dá licença. Eu toco em você aqui, não dói. Eu aperto aqui, não te dói. Mas talvez se eu fizer assim em você vai falar, opa, você chora. Cada um tem um lugar que tem uma cicatriz. Então, você tem que se conhecer. E quando a gente chega nisso, você tá um pouquinho mais perto do que eu chamo hoje de paz, de riqueza maior, que é tipo assim, a minha família, os meus valores, você deitar na cabeça no travesseiro e dormir, tem a preocupação, tem o dinheiro, que a gente sabe que hoje a gente precisa de dinheiro. Mas assim, a gente... até brinco, sai da pirâmide de Maslow ali, quando a gente está só pensando em dinheiro, a gente está muito nessa base. Quando você dá um passo e você busca esse outro nível aqui, que você já não se preocupa tanto em ter dinheiro, ter que ficar pagando conta, você já consegue ter uma certa liberdade, você começa a ter tempo de pensar em outras coisas. E aí, né, cai hoje em... Você falou, chegou em Londres agora. Eu cheguei em Londres em dezembro. Meu filho nasceu em março. Eu comecei a fazer network com as pessoas junho e julho. Nós estamos em agosto. Recentemente. Te conheci faz o quê? Um mês? Sim, recentemente. O Neto, já tinha conhecido ele, mas assim, as pessoas lembram. Eu fui num outro evento que teve para fazer, né, rever pessoas. E de lá para cá, minha vida fez assim, ó. Abriu um leque, né? Só que você tá preparado? É a sorte, né? A famosa sorte. Você tem que estar preparado, porque senão a sorte vem... E ela vai. Vamos chamar de sorte. A sorte vem e vai. Então, se você estiver preparado, você sabe aproveitar. Então, agradeço a cada pessoa, agradeço a cada momento, a cada coisa que eu passei. Só que o Thiago de hoje não é o Thiago de hoje. O Thiago de hoje é o Thiago de todos esses tempos. A Kathleen de hoje não é a Kathleen, é de toda essa experiência. Tempos, você está fazendo o evento novamente, que já foi um sucesso. Só que ninguém sabe o que você passou. E é isso, a bagagem que a gente traz, muitas vezes as pessoas elas assistem o nosso programa, elas veem o nosso trabalho anualmente, né? Porque o trabalho do Top of Mind não é só de um dia, a gente trabalha nele o ano inteiro para que esse evento aconteça. E diga-se de passagem aqui, ele é o maior evento de premiação da Europa, nós recebemos quase 600 pessoas para participar, então é muita gente sendo premiada, mas as pessoas não conhecem muitas vezes a minha história, aonde que eu percorri, da onde que eu vim, tudo que eu já passei, sabe, as dores que a gente carrega. Muitas vezes é muito fácil a pessoa falar assim, poxa, mas quanto custa para participar? Poxa, é caro. E a bagagem que você tem, a experiência, e quanto vale o teu serviço? Exatamente. Hoje até vou compartilhar com você, uma pessoa me perguntou assim, qual o preço de um convite? Né, para mim é um preço bem simbólico, né? Diante de tudo que a gente oferece do evento. E a pessoa disse, nossa, só que essa pessoa, a mesma pessoa, cobra o mesmo preço para fazer, por exemplo, uma unha, digamos assim. Daí eu falei, gente, o nosso evento dura 1 ano, você vai pagar o valor de um convite por um serviço que você faz em 1 hora. Quanto que tá valendo? O que vale, o que não tá vale. Valendo? O que vale, o que não vale? Ser premiado, ter um destaque, vai valer para você? Vai. Vai agregar currículo? Vai te abrir portas? Vai. Então, cada um sabe aonde aquilo é importante e por que vai participar. Existe uma história, a minha história é diferente da sua e você sabe o peso que isso vai trazer na sua carreira e quem ganhou na votação popular sabe que aquele evento é importante, foi por isso que se inscreveu para chegar no dia e não comprar um convite. Não existe, mas sabe? Existe mas é bem exceções. É uma pessoa em 500 que isso acontece, mas acontece todo ano. Mas eu te digo, pessoas que ainda se questionam valores de investimento na sua própria imagem, elas não estão preparadas para ir para um próximo nível. Elas não estão preparadas e nem saberiam o que fazer com aquele troféu. Porque o troféu você vai ganhar, vai ser aplaudido, que todo mundo merece ser aplaudido pelo menos uma vez na vida. Exatamente. Né? De acordo com a sua história, com a sua jornada. Eu acho que isso incentiva você a ir mais longe. Mas tem muitas pessoas que não sabem como utilizar aquele prêmio. Eles vão pegar o prêmio, eles vão colocar na estante e aquele prêmio vai ficar lá para ser bonito, para mostrar para pessoas que entraram no consultório ou no estabelecimento, para falar que ganhou. Mas quem entende o processo que já viveu e quer chegar mais longe, aquele prêmio vai ser um
um trampolim de marketing para o próximo ano. Para ganhar o dobro de dinheiro. E você tá dizendo uma coisa que é muito inteligente. E assim, por isso que também eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. A gente tem que estar com pessoas que têm visão. Né? Eu acho que nada é por acaso, visão de águia. Você tem que estar com pessoas que têm visão realmente de médio a longo prazo. Porque é tão raso. Dinheiro é tão raso. Tem tanta gente pobre que é tão pobre que só tem dinheiro. Exato. Então assim, o dinheiro é raso. Quando você, não que, eu tô blasfemando aqui dinheiro. Não, o dinheiro é muito bom. Só que assim, só dinheiro não vale nada. Porque você pode ter dinheiro de várias fontes ilícitas que não vai te agregar em nada. Eu já tive oferta de pessoas que eu falo, cara, de onde vem esse dinheiro? Pra mim não me interessa. Mas eu tenho dinheiro. Parabéns. Pra mim não me interessa. Não é o tipo de gente que eu vou andar. É só dinheiro. Então assim, a gente tem que estar com pessoas que estão na mesma vibe, na mesma frequência e buscando. Por quê? Por mais que eu ache que eu sou alguma coisa, eu sei que eu posso melhorar. E eu quero melhorar. Então, conclusões da minha vida. Onde eu cheguei? Eu estou em Londres. Poxa, legal. Quanta gente queria estar em Londres? Vou dar um exemplo aqui. Meu primo morou 11 anos aqui em Londres. E meu primo foi barman. Nada contra ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu cheguei aqui agora. Eu falei, poxa, tem um caminho que dá para percorrer aqui legal, bonito. E de ajudar as pessoas. Porque tudo isso que aconteceu, Kathleen, eu vou ser muito honesto. Eu agradeço a uma pessoa aqui, a Ivonete. A Ivonete estava me vendo, ela faz parte lá do fã-clube da rádio, ela via meus stories, eu nem conhecia ninguém, fazia stories que eu sempre fiz, meio que lance motivacional, não sei o quê, mente. Ela viu e ela me conectou com o Neto, falou, pô, achei legal chamar esse cara para fazer a entrevista. Eu fui na rádio e de lá criou uma conexão. Então hoje eu estou dentro da rádio fazendo uma parte comercial, que é uma porta que o Neto abriu, que eu agradeço. Aqui nós estamos começando uma história. Quantas pessoas já chegaram na minha vida através disso, que começou com uma coisa sem intenção nenhuma, que foi ajudar, falar para a pessoa, poxa, você pode ir além, você pode mudar isso. Tem um exercício que eu faço. Você quer bater meta? Sim. Quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Aí eu falo, primeiro você tem que saber o que você quer. Sim. Qual a sua meta? Eu quero emagrecer. Então, em quanto tempo? Você tem que ter lá a Smart, né? Você tem que ter a sua meta, o tempo, mensurar e o que você vai fazer para aquilo. E o resto é só disciplina. Lembra que eu falei que eu visitava 8 clientes por dia? Sim. Em 4 dias por semana, vezes 8 eram 32. Vezes 5 eram 40. 40 vezes 12 meses, vezes 1 ano, vezes 2 anos, vezes 8 anos que eu trabalhei nessa empresa. Então, não é um dia, é você ter a frequência. Claro. Trabalho com importação. Você não pode pensar em um container, você tem que pensar nos containers da frente. E tudo isso que eu estou dizendo, por quê? A gente está num país diferente, a gente está numa cultura diferente, a gente está conhecendo, eu em especial, estou conhecendo pessoas diferentes, que cada um tem uma história. Não adianta eu chegar aqui e querer sentar na janelinha, sendo que você já está aqui há 10, 15 anos. Eu tenho que aprender com vocês. Por isso que eu falo, o maior inteligente não é você achar que você é tudo, é você aprender com o erro dos outros. Sim. É você chegar aqui na humildade e falar, Kathleen, tipo, com o coração aberto, o que eu não posso fazer aqui de jeito nenhum? É as perguntas certas. Com quem que essas pessoas aqui, o que você acha? É ser honesto. E ser vulnerável, e abaixar a guarda e falar, cara, eu não sei tudo. E escutar e entender, né? Porque assim, e ter as suas próprias experiências. Sim. Porque eu costumo dizer assim, o que talvez não foi legal pra mim, pode ser que não seja pra você, mas isso serve de um alerta, um gatilho pra você não passar pelas mesmas coisas que eu passei. Você Exatamente. Pode muito aprender com uma pessoa, por exemplo, que eu não tive boas relações, mas você vai ter um alerta para aquilo que aconteceu e você vai saber tirar da situação o melhor proveito, porque eu acredito que uma relação, seja de qualquer Sim. âmbito, ela é uma troca. É uma troca. Ela é uma troca. Você me dá o que eu preciso, eu te dou o que você precisa e juntos nós construímos laços que podem ser duradouros ou pode ser por uma temporada, mas de qualquer forma você vai me ensinar e eu vou te ensinar muita coisa. Exatamente. Seja ela boa
ou ruim, porque não é só de coisas boas que a gente vive, tem pessoas que passam na nossa vida, deixam marcas ruins, mas você aprendeu com essas marcas, você cresceu com essas marcas e você evoluiu. E você lá na frente não vai se juntar com as mesmas pessoas, nem vai cometer os mesmos erros. Porque você já começa de outro jeito. Sim. É isso que eu aprendi. Você falou tudo ali, ó. Quando você passa por situações e você talvez tenha relações que não foram trocas legais, você aprende. E são graças a essas trocas não tão legais que você mais aprende. E Sim. você mais cresce. Por quê? Você fala, eu não vou mais cometer isso. E eu brinco, né? A nossa vida é como se fosse um joguinho de videogame. Você só vai para a próxima fase se você souber passar por essa. Sim. Quando você já aprendeu que você pular naquele buraco vai morrer, se você pular para cima vai bater a cabeça, vai sair o cogumelo, vou dar um exemplo do Mario, e aí você vai matar o Rei Copas, depois você vai pro outro, você vai aprender. Então você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E se você não passou, é porque você não aprendeu tudo. Exatamente. E aí você volta. Aí você fala, poxa, ó que legal, aí eu não sabia que quando eu fosse para esse, se eu desse 2 pulos eu ia sair no céu e ia pegar mais estrelinhas. Então, são as jogadas e aprendendo com a vida. E uma coisa que eu agradeço muito aqui você é corajosa. Eu sou corajoso. A gente está aqui, nesse lugar, desbravando em outra língua, em outras... fora da zona de conforto, né? Sim. Que é totalmente fora da zona de conforto. Estava te comentando agora há pouco. Tô estudando em relação à importação aqui, por mais que eu saiba no Brasil, aqui é tudo novo. Completamente diferente. Aí você vai, paga um, paga outro, paga outro, paga outro. Cara, uma pessoa senta na mesa com você e fala, você não precisa de nada disso. Eu fiz assim. E uma pessoa mandando você para outra para pagar e vira um círculo e você tá gastando dinheiro à toa. E assim, uma pessoa que não, tipo, nem sabia da minha história, nem sabia que eu já tinha gasto isso, aquilo, falou, cara, é isso, isso, isso. Poxa, você pode me ensinar? É aqui, ó, tá escrito aqui. Então, aprenda a escutar com as pessoas e seja humilde, porque é uma pessoa que eu, de verdade, não daria nada por ela. Não que... Não era uma pessoa que você sentaria e perguntaria para falar de importação, coisa, não falaria com ela de importação. E ela falou, cara, eu faço importação disso, porque eu tenho um negócio disso. Eu falei, mas como que você faz? Eu faço nisso, desse jeito. Eu falei, caramba, meu. Tipo, que legal. Então aprenda, né? E é isso, Kathleen, assim, em tudo, faça tudo com amor. Faça tudo com paixão, aprenda a ouvir as pessoas, que eu acho que é o principal. Entenda as dores, né? Como vendedor, você não tem que falar muito, você tem que mais perguntar. Sim, ó, eu tô indo pra China, né? Fazer as perguntas certas e escutar o retorno. Eu tô indo pra China agora. Eu liguei para um cliente agora há pouco, antes de entrar aqui na gravação. Eu liguei para um cliente meu e falei, cara, o que você quer que eu veja na China? Seja humilde. Ele começou a falar, puta, você vai que dia? Eu vou tal dia. Cara, vê isso pra mim, poxa, eu vou te mandar teu contato. Que legal. Pergunta. Sim. Pergunte. O que eu posso te ajudar? Sim. A pessoa vai falar. Ah, não preciso de ajuda. Não preciso. Eu sempre faço isso até, né? Uhum. Pô, tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Então, assim, seja solícito, mas saiba que você tem o seu limite, mas dê. Claro, oportunidade, né? E gera. A terra só vai te dar fruto se você plantar. Exatamente. Então, se você plantar bem, você vai colher bem. Se você não plantar o bem, você vai colher talvez outras coisas. Mas eu acho que esse é o fundamento aí. E voltando mais uma vez, Londres é maravilhoso. Estou muito feliz. Estou conhecendo pessoas, sabe? Maravilhoso. É uma rede de apoio muito legal, porque você está com... Já sobe o nível, né? Você está buscando pessoas que também estão querendo buscar algo mais. E você falou tudo, um prêmio, uma premiação, um evento de networking, você conectar com pessoas que estão na mesma vibe. Eu acredito muito nesse lance de energia. É isso. Vai embora, né? E você sempre buscar pessoas que sabem mais do que você, porque você sempre vai se inspirar para chegar num lugar diferente, né? E não ficar na zona de conforto. Gente, esse podcast hoje deu uma visão muito grande para vocês. Não fique na zona de conforto. Se você não está feliz com o emprego, mude, não tenha medo de mudar, troque seus horizontes, troque seus projetos, recomece, porque a vida te dá a oportunidade de você conhecer pessoas diferentes que vão te levar a lugares diferentes. Hoje estou sentada aqui com o Thiago Fergus, que tem uma história de vida incrível e passou uma experiência aqui para nós fantástica de tudo. E é fantástico receber pessoas assim que tem uma troca e você pode aprender muito com essa troca. Já ative o sininho,
compartilha esse vídeo e envie para seus amigos que estão precisando muitas vezes de uma luz, né, Thiago? Seja luz. Seja luz na vida das pessoas, gente, que esse é o mais importante. Thiago, para finalizar, nós temos uma pergunta muito clichê. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é exatamente o que eu acabei de falar, né? A gente ter uma família, a gente ter os nossos valores, a gente ter os nossos princípios, a gente poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir e olhar para o lado e falar: Deus, muito obrigado pela esposa que eu tenho, pelo esposo que eu tenho, pela pessoa que você tem do lado, agradecer pela família, você ser grato. Aqui eu não estou falando nem de coisas materiais, porque as coisas materiais eu acho que é um segundo plano. E você poder ser luz na vida das pessoas. Tem uma máxima que eu sempre digo, né? Eu não preciso apagar a sua luz para eu brilhar. E você não precisa apagar a minha. Então por que a gente não ilumina mais? Por isso que, chega a me arrepiar aqui. Eu fiz muitas questões de, não terapias, mas muitos eventos e muitos grupos de desenvolvimento, conhecimento autopessoal e lá. E aí, né, nessas imersões, a gente sempre busca propósito. E aí, quando um dia eu falei, poxa, mas eu trabalho com iluminação, né? O que isso tem a ver na minha vida? E aí eu entendi que, através da iluminação, eu tenho condição de iluminar as outras pessoas. E aí eu comecei a mudar a minha vida e o meu jeito de ver as coisas. Por isso que eu falo que eu amo o que eu faço. Porque a iluminação é um instrumento, né? Se eu apagar a luz aqui agora, ninguém vai ver nada. Então, só que se tiver uma frestinha no seu quarto escuro aí, as pessoas que às vezes têm depressão, que tá triste, se você tiver uma frestinha ali de luz, de um rainho de sol entrando, é um caminho. Sabe aquela foto do túnel? Uhum. Quando tá tudo escuro e você só vê uma frestinha ali, uma fagulhinha, é um isqueirinho aceso longe, você sabe que é uma direção. É igual um farol, né, no meio de um oceano quando tá uma tempestade. Você vai se guiar por aquela luz. Essa é a função da luz. E se a gente ser luz na vida das pessoas, e todo mundo tem que ser luz, porque todo mundo é luz. Algumas estão um pouquinho mais escuras, mas todo mundo é luz, porque nada é por acaso. A mãe sempre vai ver o filho como luz, e o filho sempre vai ver a mãe como luz. Então a gente tem que enxergar isso. A gente nasce passando por um canal que vai chegar a luz, e a gente volta por esse mesmo canal, né, um dia, que vai chegar a luz de novo, que é quando a gente morre. A gente vai lá na escuridão e chega na luz. Então, seja luz. Muito bom, gente. Olha que ensinamento. E você? Você está sendo luz na vida de alguém? Você também tem que ser luz, gente. A gente está aqui também para iluminar a sua vida. No próximo dia 12 de outubro vai acontecer o maior evento de premiação da Europa, que já fazem 8 anos que esse evento é realizado com muito amor para enaltecer você, profissional, que está aqui fazendo o seu melhor e fazendo a diferença também na vida das pessoas, porque nós somos um ciclo. A gente vai ajudando e você vai ajudando outras pessoas, e quando vê, você estará lá recebendo um prêmio também por toda essa ajuda, por todo esse destaque que você vem tendo dentro da comunidade brasileira. Vou deixar aqui um recadinho para quem precisa de contabilidade. Chama Raul, da London Do It, que ele vai estar pronto para ajudar você. Ele e sua equipe vão estar pronto para ajudar você que é pequeno, médio ou grande empreendedor, ou você que está pensando em abrir um negócio. É muito rápido, simples e fácil, e a equipe da London Do It pode ajudar você. Quero agradecer também a Joias Forever, que tem a nossa coleção incrível do Círculo do Sucesso. Falar nisso, sua esposa merece a Joias Forever também, viu? Lindas peças. É muito lindas as peças do Top of Mind, e estarão lá à venda no dia do evento, no dia 12 de outubro. Lembrando que nós teremos também, gente, o Congresso Internacional do Visão de Águia, onde aqui, ó, nosso convidado aqui, ó, o Thiago Fergus, também vai estar lá falando para você sobre vendas. Os convites já estão à venda no nosso site do Top of Mind International. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e gratidão, gente. Até um próximo episódio. Um beijo grande. Valeu. Aí.